Galera, então boa noite, meus brothers. Vamos então aí, já são 8h08. Vamos começar então a nossa escola bíblica de quinta de hoje com o milagre que é Jesus curando um cego de nascença. Então vamos orar, fecha os olhos aí para a gente orar ao nosso Deus e pedir auxílio aí ao nosso Santo Espírito. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder ser chamados filhos e filhas de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Obrigado pela salvação, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo acesso que a gente tem, Pai, a boas literaturas para a gente aprender cada vez mais das verdades do Senhor contidas na sua palavra. E pedimos, Deus, que o seu Santo Espírito possa fazer nesse momento aquilo que nenhuma literatura consegue, aquilo que nenhuma formação acadêmica consegue, aquilo que nenhuma religiosidade consegue, que é nos ensinar verdadeiramente a sua palavra, Pai. Então, pedimos que o seu Santo Espírito nos dê sabedoria do alto, abra o nosso entendimento, para que a gente receba um conteúdo não só teórico, mas que a gente receba uma verdade do Senhor que se aplique nas práticas das nossas vidas, para que a gente ame mais o Senhor e, consequentemente, mais os nossos próximos. Então, nos dirija nesse momento, ser comigo, com os meus amigos e amigas aqui, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, galera, então aí, vamos para a nossa sétima aula, que é Jesus cura um cego de nascença. E aí vocês já estão com o material aí, vocês podem abrir no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 11. Lembrando aí que o link está aí no chat, é só você clicar no link, vai abrir aí na sua tela o conteúdo dessa aula, e aí você pode salvar e estudar depois, e etc, e etc. Então, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se revelasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Galera, só lembrando aí que você que está chegando aí, né, na nossa aula de hoje, o link para você acompanhar o conteúdo tá aí no chat. E você que não conseguiu acompanhar as outras aulas, toda essa série aqui tá lá no YouTube da IP Cavinato. Como eu trabalho um milagre independente do outro, você não vai perder o conteúdo, certo? Você pode aí acompanhar tranquilamente. A dica que eu dou é que pelo menos você assista a primeira aula, caso você não queira assistir todas, que é o que? Aula introdutória, que é a introdução aos milagres. Ali você vai entender bastante coisa. Não que assistindo hoje aqui, você que está chegando, você não vai entender, obviamente você vai também. Mas a primeira aula vai te dar um pano de fundo bem legal para você entender a lógica dessa série, que é a série Milagres de Jesus, e cada quinta-feira eu trabalho um milagre diferente. E hoje é o milagre de Jesus curando um cego de nascença. Aí eu coloquei na introdução o seguinte: quando Jesus ia caminhando, viu um homem que sofria de cegueira congênita, ou seja, aquela cegueira que a pessoa nasce com ela. Segundo os historiadores, isso não era tão incomum. Então, segundo ali Flávio Josefo, que era um historiador romano do século I, a cegueira não era algo tão incomum entre as crianças. Eles não sabiam explicar por quê. Provavelmente por causa de alguma condição ali, ou por alguma falta de cuidado das mães, não de forma negligente, mas pela própria precariedade da época na questão de saneamento básico e etc, e etc. Então, cegos não eram pessoas tão incomuns, logicamente, que nunca seriam nem sequer perto da maioria.
mas segundo eles é muito mais incomum, muito mais comum naquela época do que hoje. E aí, diante desse homem, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, o questionaram sobre quem havia pecado para que ele nascesse cego. Ele mesmo no ventre ou seus pais? E aí eu coloquei no terceiro ponto. Para os discípulos, esse homem cego representava um enigma teológico, pois provavelmente eles pensavam que por trás de toda doença física ou deficiência havia um pecado específico, geralmente do próprio deficiente. Gente, só lembrando uma coisa, vocês que estão participando, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer contribuições, fiquem à vontade até mesmo para você falar assim, pastor, eu já ouvi isso diferente. Eu já ouvi bem diferente. E aí a gente trabalha também, aqui mesmo eu falo as várias interpretações que existem no mesmo texto, vários tipos de posições teológicas, e você fique totalmente à vontade para adotar aquela que mais fizer sentido para você e tal. Mas eu só quero dizer que você não me atrapalha, tá? Então, se você quiser fazer alguma participação ou pergunta, não precisa esperar o final da aula não. Você só desmutar o seu microfone aí, me chamar que eu paro aqui, te dou a palavra, você faz a pergunta ou a contribuição e a gente retoma. Maravilha? Então não se sintam aí constrangidos para não, vou esperar ele terminar a aula, ou não guarda dúvida não, gente. Dúvida é para ser tirada. Maravilha? Principalmente compartilhando, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, ou a sua dúvida pode ser que o outro tenha e nem sabia. Mas quando você faz a pergunta, tira essa dúvida, a pessoa olha e fala, nossa, realmente, né? Nunca tinha pensado dessa forma. Então, retomando aqui, isso que eu coloquei no terceiro ponto, pois provavelmente os discípulos pensavam que por trás de toda doença física ou deficiência havia um pecado específico, geralmente do próprio deficiente. Eu fui criado nessa realidade. A minha mãe, uma serva do Senhor, uma das... Na verdade, eu acho que a minha mãe é a minha maior referência de cristão, de cristã, que eu conheço, porque eu convivi com ela, eu vi como minha mãe é uma mulher de Deus, mas ela foi criada assim. A minha mãe foi ensinada, provavelmente, que tudo que acontece na nossa vida é por causa de pecado, de ruim no caso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você ver como que era o nível da minha mãe. Imagina que eu estou em casa e o armário, eu esqueço o armário com a porta aberta, aí eu abaixo para uma coisa, na hora que eu levanto eu bato a cabeça. Aí eu bato a cabeça e dói, imagina que dá até um cortezinho ali, sangra um pouco. A primeira coisa que eu me perguntava é, você está orando, lendo a Bíblia? Aí eu falava, tô. Tá dando dízimo? Eu falava, tô. Ela, isso é pecado, hein? Isso é castigo de Deus. Então, você vê que isso aí não é só no primeiro século, não. A minha mãe, ela aprendeu assim e passou isso pra mim. E eu demorei anos pra me desvincular disso. Porque até hoje, na verdade, eu confesso que quando acontece algo de ruim comigo, o meu primeiro pensamento é, nossa Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu já penso que eu pequei, então vem a punição. Isso é um grande engano, gente. Porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, todos nós seríamos no inferno. Se Deus nos retribuísse conforme as nossas iniquidades, não tinha ninguém de pé que agora. Está todo mundo deficiente, morto, na verdade. Né? Então, isso, por mais que você possa olhar e falar assim, nossa, realmente não faz sentido, né? E tal. Pode não fazer sentido, às vezes, teoricamente, mas quando a gente vai ver na prática do dia a dia, isso é o que é falado por muitas pessoas e às vezes a gente vive isso sem perceber. Acontece alguma coisa na nossa vida, primeira coisa, bom, onde eu estou errando e tal. Agora, de fato, sim, há muitas coisas que acontecem na nossa vida que são por más condutas, por erros nossos, consequentemente pecados, que vêm gerar dor, sofrimento, etc. Mas não quer dizer que todo sofrimento, que todo problema, que toda doença é pecado, entendeu? E é isso que Jesus ele vai trabalhar aqui com esses discípulos diante desse enigma teológico aí. Tá um cego de nascença, então a pergunta foi, quem pecou? Ele no ventre, e aí você vai entender ainda por que eles fizeram essa pergunta, de se ele pecou no ventre, você pode pensar, nossa, mas no ventre quem peca? Loucura, você vai entender. Ou os pais. Então, será que o pecado dos pais refletiu ali no filho? Então, e a gente vai seguir aí para você entender direitinho o porquê desse enigma teológico aí na cabeça dos discípulos. Segundo a Bíblia, as causas morais de doenças físicas, defeitos, problemas, sofrimentos, acidentes, doenças e morte podem ser por. E aí agora a gente vai ver então, biblicamente falando, lá no Antigo Testamento, qual que são as causas de muitos dos nossos sofrimentos, doenças, dores, etc, etc. Primeira delas, e a mais abrangente e ampla,
o pecado de Adão, no qual todos caíram e são, por natureza, culpados perante Deus. Isso está demonstrado em Gênesis 3, 17 a 19, Romanos 5, 12 a 21, Romanos 8, 20 a 23, 1 Coríntios 15, 21 e 22, Efésios 2, 3. Aí você falou assim, quando você falou aí no Antigo Testamento, é porque todos esses textos aqui estão fazendo referência ao Antigo Testamento, certo? Por quê? Porque no Antigo Testamento que aconteceu ali o pecado original, o pecado inicial de Adão. E aí você pode pensar assim, poxa, que injustiça, né? O Adão pecou e eu sofro as consequências hoje. Sim, de fato você sofre as consequências hoje, de fato. Às vezes a gente pensa que isso é injusto, às vezes é dolorido, eu também às vezes penso, poxa, o que eu tinha a ver com isso? Mas o fato é, se a gente for honesto, a gente reflete e analisa que se a gente estivesse lá no lugar dele, a gente teria feito pior. Entendeu? A verdade é essa. E mais, de fato, nós que somos descendentes de Adão e Eva, nós sofremos a consequência, de fato, do pecado que eles cometeram lá no princípio. Você pode achar injusto, você pode não entender, eu te entendo por às vezes pensar nisso, mas este é um fato. Por exemplo, não sei se você já teve contato com alguma mãe que era usuária de crack enquanto estava grávida. Essa mãe utilizou crack na gestação e aquela criança se tornou viciada em crack desde o ventre. Quando aquela criança nasce, em poucas horas ela começa a ter crise de abstinência. É muito triste de ver uma criança recém-nascida tendo crise de abstinência do crack. Por quê? Porque o organismo dela está sentindo falta daquela substância. Porque ela foi gerada diante dessa substância ali no seu organismo. Que culpa que essa criança teve? Nenhuma. Mas o fato é, ela já nasceu viciada em crack. Então, achando justo ou não, esse é um fato. E não adianta a gente ficar reclamando e só, a gente tem que fazer algo prático pela vida daquela criança, para que ela não tenha contato com isso, para que ela tenha uma ótima criação, para que ela tenha um bom desenvolvimento, para que ela não se utilize disso. Porque no dia que ela utilizar, ela vai provavelmente ter uma grande inclinação para se tornar um adicto e, infelizmente, destruir parte da vida ou toda a sua vida no uso do crack. Oi. Eu vi o Paulo Júnior falando, até era outra coisa, mas ele usou esse texto. Né? Falando sobre as consequências do pecado. Primeiro, nesse primeiro pecado, né? A consequência para Eva foi uma consequência nela mesma, né? De dor. E depois a terra foi amaldiçoada depois que Deus falou de Adão, quando ele foi cobrar de Adão, ele não cobrou de Eva. Então fala que ele foi lá e cobrou, chamou ele por ele. Sim. E aí então, a terra foi amaldiçoada a partir dele. Eu queria saber, o que você pensa sobre isso, assim, a consequência dos dois realmente foi diferente nesse sentido? Porque, na verdade, o contexto que ele está falando ali é sobre o porquê não ter liderança. Liderança feminina na igreja presbiteriana. Aliás, estão vários textos, né? Aí ele fala das responsabilidades e tudo mais. Uhum. Mas eu queria que você falasse sobre... Existe um livro que enquanto você estava falando, eu estava querendo lembrar o nome dele agora, e eu não estou me recordando. Depois provavelmente eu vou lembrar e eu posso colocar para vocês. Mas é um livro também, se eu não me engano, do Timothy Keller, eu tenho quase certeza que é dele, que ele vai falar da omissão de Adão perante esse pecado de Eva. A gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, que quando isso aconteceu, Eva estava lá sozinha com a serpente. E ela foi enganada e Adão chegou depois, inocente, não sabendo de nada, e caiu no jogo dela. Segundo a interpretação, se eu não me engano, volto a dizer, né, eu não tenho certeza, do Timothy Keller, ele estava lá e ele foi omisso. Entende? E eu acredito nisso. Eu acredito que, de fato, entendendo esse princípio aí da lógica de Adão e Eva ali, e aí, obviamente, que a gente vai abrir aqui uma discussão de se Adão e Eva é literal ou não. Uhum. Eu acho que nem cabe essa discussão, qualquer momento, ou se você tiver dúvida, você pode me chamar, que eu te mostro as diferentes interpretações a respeito disso, mas o fato existe um princípio ali que é tratado, e esse princípio ele vale, mesmo você entendendo que ali aquele relato de Adão e Eva é literal, ou é uma forma de demonstrar o pecado original e a criação e tal, de forma representativa. Você não é menos crente ou mais crente por ver de uma forma ou de outra forma. Por quê? Porque vale o princípio que está ali. E no princípio que está ali, vem demonstrar que tanto o homem quanto a mulher são culpados. Mas
a consequência ali vem maior sobre Adão, porque segundo a história ali, né, bíblica, ele foi o primeiro e ele era o maior responsável. Então, se ele estava ali e ele foi omisso, sabe? Parte dele também. Às vezes intervir e falar, não, peraí, não é bem assim. Assim como nós somos responsáveis por nossos filhos. Mas o contrário também poderia ser verdadeiro. Poderia ter sido Adão ali tendo uma conversa e Eva, como auxiliadora, chegar e falar, ei, pera, que isso? Você tá viajando. Não. Então você vê ali que há uma omissão e eu sigo essa linha aí, como volto a dizer, né, se eu não me engano, Timóteo Keller. Eu preciso lembrar o nome desse livro, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas é um livro muito legal que trata sobre isso aí. Então, ali vence a maldição, né, sobre a terra, né, que o trabalho passou a ser algo penoso. Engana-se quem acha que o trabalho começou a partir disso. Não, o trabalho sempre existiu. Às vezes as pessoas falam assim, quem inventou o trabalho foi Deus, porque Deus deu ali a missão de Adão e Eva cuidar do jardim, então Deus inventou o trabalho. O trabalho só se tornou penoso após a queda, mas o trabalho sempre existiu. O trabalho é uma bênção. Se tornou penoso após a queda, entendeu? Não deixando de ser bênção, porque através dele a gente cuida do mundo, a gente desenvolve, a gente tem o fruto daquilo que a gente trabalha para consumir, etc, etc. Então, em Cristo ele deixa de ser penoso porque passa a ser vocação. Exatamente, né? Em Cristo vem ali uma vocação. Continua sendo penoso, mas tem um significado muito maior, não só de se trabalhar para ter o sustento, mas trabalhar para ser luz no mundo, né? Para levar ali a sua vocação para transformação, para serviço e amor ao mundo. Maravilha? Beleza. Alguém quer falar aí? Fala, Du. Beleza, tranquilo. Então, gente, então a primeira causa do pecado aí, segundo a Bíblia, é o pecado de Adão. Então, por exemplo, é interessante a gente pensar, porque os discípulos perguntaram assim, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Aí Jesus, ninguém pecou. Peraí, como assim ninguém pecou? Alguém pecou. Só que Jesus não estava querendo entrar na discussão do pecado originado lá em Adão. Não. Ele está tratando a ideia do seguinte, ninguém pecou para que isso acontecesse. Obviamente que os pais pecaram. E obviamente que aquele homem também pecou. Não no ventre, mas aquele homem pecou. Mas Jesus não está querendo entrar nessa discussão teológica. Ele está querendo dizer o seguinte, para ele nascer cego, não foi pelo pecado de ninguém. Ele nasceu cego. Isso acontece. Entendeu? E, gente, como eu tô falando, a gente precisa ter muito claro na nossa mente, porque a gente tende a pensar isso. Por exemplo, alguém da igreja vai lá e um filho nasce deficiente. Aí a gente fica, nossa, tadinho, por que será, né? O que será que eles... A gente pensa, pelo menos eu, desculpa se eu tô falando a gente pensa e você pode falar, não, eu não penso. Eu, pelo menos, sou muito tentado a pensar isso. E isso é um engano. Biblicamente falando, isso é um engano. Entendeu? Não cabe a nós ficar pensando e refletindo sobre isso. É olhar e falar, gente, nasceu, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, ou para diminuir o sofrimento, ou para ajudar. Entendeu? Isso é o que Jesus está mostrando ali. Então, primeira causa aí, né, do pecado, da morte, da doença, das deficiências, o pecado original de Adão, lá no princípio. Essa é a causa, porque se não fosse o pecado lá em Adão, que nos fez em herança pecadores, a gente não teria dor, doença, fome, nada. Entendeu? Então, primeiro, pecado de Adão. Outro, pecado dos pais. E aí tem, né? Êxodo 25, Números 14, 18, Deuteronômio 5, 9, 28, 32, Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Gente, eu não vou abrir esses textos aqui, porque senão eu me estendo muito na aula. Mas você tem esse material aí, você pode ficar à vontade, e você vai ver que todos esses textos aí estão trabalhando a lógica de que quando os pais falham, muitos dos erros dos pais refletem nos filhos. Por exemplo, como eu falei aí, trazendo para a nossa realidade atual, quando uma mulher usa crack, na gestação o filho já nasce viciado. Então, assim, quando nossos pais eles são pessoas completamente irresponsáveis, os filhos sofrem as consequências disso. Quando os pais são pessoas que brigam muito, que são completamente imaturos ou são completamente leigos em algumas coisas que deveriam saber a respeito de criação dos filhos, os filhos sofrem as consequências disso aí. Por exemplo, hoje, né, pais extremamente ausentes, que trabalham muito, não tem tempo para os filhos, querem suprir a necessidade dos filhos com bem materiais, e a gente está vendo aí como está sendo a geração dos nossos adolescentes e jovens. Então, sim, biblicamente falando, os pecados dos pais podem refletir também nos filhos. E o 3, que são os pecados da própria pessoa. Que aí as referências, Deuteronômio 28, 15, 68, Jeremias 31, 10 e Ezequiel 18, 4. Como assim os pecados da própria pessoa? Bom,
Como eu falei, Jesus não nos retribui segundo os nossos pecados, porque se ele nos retribuísse segundo os nossos pecados, ele entraria no inferno. Mas os nossos pecados geram consequências por si só. Então, por exemplo, eu vou lá, não me cuido e sou extremamente glutão no que diz respeito à gordura. Eu como muita gordura, eu como muito churrasco com gordura, como muito carne gordurosa, como muita fritura, me alimento muito mal. Aí eu vou lá, tenho uma arteriosclerose, que é uma veia do coração, uma artéria do coração entupida. Ai, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não, Deus não. Deus, olha como é que é a sua alimentação é horrível. Então a sua alimentação ocasionou isso. Entende? Eu como muito doce, muito doce, e eu já tenho história familiar de diabetes, mas eu não tô nem aí, não cuido da minha alimentação, e doce, desenvolvo uma diabetes. Ai, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, não é porque o Senhor permitiu isso. Que a sua má administração da sua saúde se transforma num pecado, porque falta sabedoria. E você aí está sofrendo as consequências. Então eu bebo demais, e aí eu fico embriagado, e eu vou lá, agrido a minha esposa. Aí minha esposa me denuncia, eu sou preso. Ai, Deus, por que o Senhor permitiu? Não, não é Deus que permitiu. Você exagerou na bebida alcoólica, e aí você ficou embriagado, perdeu o controle, ou dirigiu, sofreu um acidente, e Deus nos livre, matou uma pessoa, aí vai preso. Entende? Então, ainda assim, os nossos pecados, o pecado da própria pessoa, geram consequências de sofrimento. Aí a pessoa vai lá, pega uma moto e anda completamente, loucamente, aí sofre um acidente, perde os movimentos da perna, fica paralítico. Ai, Deus, que o Senhor permitiu. Olha a forma que você anda, sabe? Então, isso também é uma causa de nós sofrermos. Não que Deus vá nos retribuir. Ah, tá correndo de moto, então vou te deixar paralítico pra você aprender. Não, não. É causa e efeito. Entendeu? É causa e efeito. Ah, mas ele podia impedir. Podia. Ele é Deus, ele pode fazer as coisas. Ah, mas não impediu. Não. Por quê? Não sei. Não sou Deus. Entendeu? Não sou Deus. Existe um propósito. Não sei qual que é. E a gente tem que ser humilde, gente. Para algumas coisas chegar e falar, não sei. Mas por que Deus permite que uma criança nasça cega? A pergunta que eu faço é, por que Deus permite que tantas crianças nasçam saudáveis? Olha a nossa alimentação, olha o ar que a gente respira, olha o estilo de vida que a gente tem. Como nasce tanta criança perfeita ainda? Deveria nascer muito mais criança deficiente. Mas não, por que nasce tão pouco? Então a gente também precisa olhar de outra forma. Ai, por que tanta pessoa morre assim? Mas por que tanta pessoa não morre mais? Como eu disse, olha o estilo de vida que a gente leva, gente. Sabe? A gente não se cuida, a gente não cuida da saúde, a gente não reflete nessas coisas no tempo que Deus nos deu pra gente cuidar. E aí os crentes estão preocupados em tatuagem e brinco. Sabe? Estão preocupados em tatuagem e brinco. E o grau de obesidade nas vezes aumentando absurdamente. Mas isso ninguém fala. Glutonaria ninguém fala, mas beber não pode. Não, você bebe uma cervejinha. Nossa, pecador. Uma cerveja. É pecador. Mas aí o irmão vai lá e enfia a cara no churrasco, come tudo errado. Ah, não, tranquilo. Não, isso aí é beleza. Hipocrisia isso, gente. Hipocrisia. Sabe? Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Seja se você é uma pessoa que não sabe lidar com álcool, como eu sou essa pessoa, eu não ingiro nada de álcool, porque eu não tenho sabedoria em ingerir álcool. Então, eu entendi. Isso não é pra mim. Agora você tem que tomar uma cerveja. Quem sou eu pra te julgar? É você e Deus. Entendeu? Então, você entende? Os nossos pecados, os pecados das próprias pessoas geram sofrimentos e consequências. Sabe? Agora não que Deus, eu vou mandar um câncer lá, porque tá... Não, me desculpa, eu não creio nesse Deus. Porque o Deus que eu vejo sendo revelado por Jesus dos Evangelhos é um pai amoroso, que sabe dar bons presentes para os seus filhos. Mesmo que ele permita algumas coisas que eu não entenda porque ele permitiu. Mas ainda assim ele vai ter uma lição, ele vai ter um propósito, ele vai nos fazer evoluir. Agora, crer que ele manda essas coisas, desculpe, eu não creio. Você fala, não, eu acredito que Deus manda um câncer sim. Tudo bem, respeito. Eu, segundo o Deus apresentado por Jesus por meio dos evangelhos, eu não consigo ver ele dando um presente desse para mim. Agora eu consigo ver que ele permita. Aí você pode pensar, mas se ele pode impedir e não impede, é como se ele tivesse ali sendo codescendente. Eu prefiro pensar que Deus poderia impedir e não impediu o meu crescimento do que pensar que Deus instituiu o meu sofrimento. Não, eu prefiro pensar da outra forma. Maravilha? Então, a causa 1 é sempre antecedente às causas 2 e 3. Ou seja, o pecado de Adão ele é sempre o primeiro. Depois que vem os pecados dos pais, depois que vem os nossos pecados. Por que existe o pecado dos pais? Por causa do pecado de Adão. Que reflete em todos nós. Por que existem os nossos pecados? Por causa do pecado de Adão.
Entretanto, os judeus tinham a tendência de exagerar a importância de 2 e 3, então eles faziam o contrário. Ao invés de eles focarem no primeiro, eles davam grande importância ao 2 e 3 para apontar para aquela pessoa, porque ela estava daquele jeito. Pois eles ligavam cada infelicidade a um pecado em particular. Minha mãe é discípula desses caras aqui. Cada coisinha mínima, aí é pecado. E é pecado específico. Não por causa do pecado não, porque é lógico. Cada coisinha específica que envolve sofrimento, dor, tristeza, está ligada ao pecado original de Adão, que refletiu e fez o mundo estar caído, sofrido e etc. Mas não porque, eu tropecei, quebrei minha unha. É porque eu acho que eu pequei, falei mal de fulano. É isso. Se fosse assim, gente, estávamos todos no inferno. Porque a gente peca muito mais do que coisas acontecem de ruim nas nossas vidas. Então, gente, dessa forma nós vamos aí pro próximo slide, que diz quem pecou. E aí, né, foi a lógica dos discípulos, né? Quem pecou para ele estar assim? E essa lógica é encontrada em Jó, muito anterior a esse episódio aqui de Jesus com esse homem cego com seus discípulos. Os amigos de Jó ligaram suas aflições a seus pecados. Você pode conferir em Jó 4,7, Jó 8,20, Jó 11,6 e Jó 22, de 5 a 10. Que eles atribuíam Jó, você está sofrendo assim, é por alguma coisa específica. Ele falava, gente, mas eu não fiz nada para estar passando por isso tudo. Não fiz nada. E de fato não tinha. Ele era pecador? Era. Mas ele não estava passando por aquele tanto sofrimento ali por causa de pecados. Nós que temos a perspectiva do narrador do livro de Jó, nós sabemos que ele não estava sofrendo ali pelos seus pecados, e sim por uma circunstância, situação entre Jesus e o próprio diabo, entre Deus e o próprio diabo, sabe? Então, não era ligado a algo específico, como os amigos dele queriam insistir que fosse, sabe? E eles ficavam, Jó, confessa seu pecado, cara, confessa seu pecado, porque se você não se arrepender, e ele falava, gente, mas eu não fiz nada pra isso não, que isso, que absurdo. E eles ficavam ali martelando na cabeça dele, acusando, porque ele estava passando por aquilo ali, porque de fato ele tinha pecado por algo específico. E aí, aquele era o retorno que ele estava padecendo. E no tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. E hoje também, né? E ele não aprovava essa ênfase exagerada, como vimos no versículo 3. Jesus não aprovou isso. Tanto que volta a pergunta dos discípulos. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus, ninguém pecou. Ninguém pecou. Para ele nascer cego? Ninguém. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando os discípulos mencionaram como uma de suas alternativas que o homem, embora cego de nascença, estaria colhendo os frutos dos seus próprios pecados, eles provavelmente não estavam pensando na metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose, gente, é uma teoria, enquanto os discípulos ficaram nessa discussão teológica aí de quem pecou é pai, e aí eu vou explicar, né, de onde vem essa herança dessas interpretações aí de os pais pecaram ele no ventre e tal. Ao invés de Jesus focar nisso, ele focou no quê? O que eu posso fazer por esse cara? Entendeu? Como eu posso manifestar a obra de Deus, que é o que ele falou, né? Ninguém pecou, mas ele nasceu assim para que fosse manifesta a obra de Deus na vida dele. E a obra de Deus na vida dessa pessoa específica foi a cura inclusive da cegueira. Agora, há outros casos que a pessoa às vezes ela pode não ter a cura física, mas diante dessa situação que ela vive, ela pode experimentar a cura espiritual, a cura eterna, que é a salvação. Entendeu? A gente tem um testemunho, Dani, numa célula nossa, que foi algo muito legal, que foi a gente, mais especificamente, né, a Marília, né, uma amiga nossa, esposa do Marcinho, que tem a célula de terça-feira na casa deles, e aí tinha uma mãe lá com uma criança e foi detectado que essa criança tinha uma perna 1,5 centímetros menor que a outra, tudo com laudo médico e tal. E a Marília, com toda simplicidade e humildade, falou assim, vamos orar por ela agora, vamos pedir para Deus curar. E orou. Ali na hora, a perna da criança ficou igual uma com a outra. A gente, nossa, glória a Deus e tal. Ela levou para o hospital, o médico refez os exames, não acreditou, falou, não é possível. Eu fiz o laudo, eu medi, não foi ninguém. Ele falou, porque se tivesse sido outra pessoa, eu falaria que foi erro e tal. Ele falou, não, mas o que aconteceu? Ela falou, não, gente, eu fui numa célula da igreja e tal, e a moça orou e Deus fez um milagre. Ele falou, moça, eu não sou nem muito adepto, não, mas de fato isso foi um milagre, porque eu nunca vi isso, entendeu? De uma semana para outra, 1,5 centímetro a perna do menino não crescer.
Então, é exatamente isso. Naquele caso específico ali, do Noah, essa deficiência dele foi para manifestar a obra de Deus. Entendeu? Então, de fato, perfeito sua colocação. Ao invés da gente ficar olhando, ai, será? Por que será? Como castigo, sabe? Ao invés de ficar olhando como castigo, a gente deve ver como uma possibilidade, sim, de fato, ser manifesta a obra de Deus na vida daquela pessoa. Seja através da cura física, que a gente deve ter fé e buscar e clamar por isso, ou seja através da cura da alma, a cura eterna, que é a maior de todas as curas, né? Que é a master cura, vamos colocar assim, que é uma alma que jazia nas trevas e ir para o reino da luz. Perfeito. Maravilha? Oi. Exatamente. Perfeito. O milagre é baseado na pergunta dele, né? É exatamente. Então, muito, muito bem colocado, Daniel. E glória a Deus aí, glória a Deus pela percepção, que é exatamente o foco. O foco é exatamente esse, é não ficar focando no pecado, no quem foi, no quem fez, no quem deixou de fazer, mas tá, diante disso, o que podemos fazer como igreja, como discípulos e discípulos de Jesus? Como a obra de Deus pode ser manifesta na vida dessa pessoa através daquilo que Jesus nos proporciona, daquilo que Jesus nos dá o privilégio de participar. Saca? Perfeito, é isso aí. Deu aí? Tô gravando já, tá no slide. Mas aqui não virou. Não, eu tô tentando. Maravilha, então vamos seguir aqui. Galera, então, né, eu estava falando da metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose é a transferência de alma, sabe? Existia já nesse período aí a teoria da lógica que chega na reencarnação, que é o seguinte, uma alma, a partir do momento que a pessoa morre, aquela alma é transferida para um outro ser, seja animal ou vegetal, ou reencarne no útero humano e aí nasça novamente. E aí então aquela pessoa nasce cega porque ela está pagando dos pecados da sua vida passada. Então, por que eu estou passando e mostrando para vocês? Porque isso não é recente não, tá, gente? Isso já existia este pensamento aí da metempsicose desde lá dos tempos de Jesus e até anteriormente. E aí eu coloquei que provavelmente eles não estavam fazendo essa pergunta baseado neste pensamento da metempsicose. Mas eu achei importante aqui citar para vocês saberem que isso já existia. Mas então, por que eles se basearam em fazer essa pergunta de quem pecou? Ele ou os pais? Porque existia uma ideia rabínica exagerada de que os bebês são capazes de pecar no ventre materno. Pois, baseado em Gênesis 25, de 22 a 26, os rabinos concluíram que no ventre Esaú tentou matar Jacó. Então, esse texto aí, esse relato aí de Gênesis 25, de 22 a 26, é de Abraão e Sara, que Sara ali no caso, grávida de gêmeos, ela sente muito incômodo ali, né, no seu ventre, e aí, obviamente, né, Sara não tendo o conhecimento da medicina como a gente tem hoje, Sara não tendo a ideia de como é que é, ultrassonografia como a gente tem hoje, a ideia de Sara foi simplesmente o seguinte: nossa, por que eu estou sentindo tanto desconforto assim? Eu acho que os meus filhos estão brigando aqui no meu ventre. E aí Deus dá uma revelação para ela. Ele fala assim, ó, há duas nações aí no seu ventre e uma vai ser oposta à outra. Então eles interpretaram aquela perspectiva de Sara de que os irmãos estavam brigando. Gente, dois fetos não brigam no ventre, tá? Não existe isso. Entendeu? Eles podem se mexer muito e gerar muito dor e desconforto. Essa era a perspectiva que Sara naquela época teve disso. Mas isso não existe. Agora, então a Bíblia está errada? Lógico que não, gente. Porque o Espírito Santo ele respeita as faculdades mentais da ciência da época. Aquilo era o que eles entendiam. Hoje a gente sabe que isso não existe a menor possibilidade. Mas na época poderia ser que eles achavam que existia essa possibilidade. E aí, influenciado por aquele entendimento ali científico da época, ela entendia isso. E os rabinos, baseado nisso, eles concluíram que, não, já no ventre, Esaú estava tentando matar Jacó. Então tem como sim o feto pecar no ventre. Essa era a interpretação exagerada dos rabinos, que eram mestres, que ensinavam, que ali passavam o seu conhecimento nas sinagogas,
Ficavam nas ruas ensinando as pessoas. E, obviamente, os discípulos, influenciados aí por esse exagero dos rabinos, então perguntaram a Jesus, então, será que foi pelos pais ou por ele mesmo? Que no ventre ele já pecou, assim como Jacó, assim como Esaú tentou matar Jacó lá, segundo aí a tradição dos rabinos, segundo o ensino dos rabinos. Então, como eu disse, a pergunta deles provavelmente não foi pela metempsicose, tipo assim, da ideia de Jesus, ele que pecou numa vida passada e está reencarnando aqui. Não, mas por essa influência aí da cultura rabínica, desse exagero de entender que no ventre ali o feto já pecava. E a outra alternativa dos discípulos era que esse pobre indivíduo era uma vítima dos pecados de seus pais. Então, ele nasceu cego, então por quê? Porque o pai e a mãe deixaram de fazer um bom pré-natal, ou não se alimentaram bem, ou pecaram contra o Senhor em alguma coisa específica e tal. E Jesus fala, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Não confundam as coisas. E aí, a gente passa para o próximo slide, que é ninguém pecou. Diante do questionamento dos discípulos, Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram. Volto a dizer, obviamente que ele, não no ventre, mas ele como um ser humano e os pais pecaram. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte, ninguém pecou para que isso acontecesse especificamente, entendeu? Ou seja, não existiu pecado pré-existente que gerasse como consequência a cegueira dele. E aí, nessa resposta, Jesus elimina imediatamente os pecados do homem e de seus pais como causa da cegueira dele. Então, gente, elimine da sua mente qualquer pensamento ilógico de poxa, um menino autista. O que será que os pais fizeram, para Deus fazer isso? Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aí vem gente falar de maldição hereditária e etc. Como eu falei, existem sim pecados que geram consequências, mas não é porque Deus está fazendo isso. Como eu disse, uma mãe que fuma crack na gestação, o filho já nasce viciado em crack. Não porque Deus fala, tá usando crack na gestação, vou fazer nascer viciado em crack então. Ou vou fazer nascer deficiente. Não, mas sim porque aquele pecado, aquele erro pode gerar sim mutações transgênicas horríveis para o bebê. Mas não porque Deus determina, e sim porque o erro pode gerar determinadas consequências. Então, tá ficando claro isso para a gente entender? Estão entendendo bem? Obviamente que no céu, se não existisse pecado aqui e as pessoas estivessem tendo filhos, ninguém nasceria doente, obviamente. Ou seja, tem ligação com o pecado? Tem lá em Adão, mas não pecados específicos para acontecer isso. Entendeu? Então Jesus está eliminando essa ideia de que cada pecadinho específico gera alguma coisa na vida da gente, na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos, etc. E aí, algo muito interessante. Em vez de olhar para trás, como os discípulos, quem pecou, vamos analisar e tal, Jesus olha para frente. Os discípulos lhe perguntaram, como isso pôde acontecer? E aí, Jesus responde, e a gente vai para o próximo slide. Para manifestar a obra de Deus. Então, enquanto os discípulos estão olhando para trás, quem pecou? Ele no ventre, segundo os rabinos falam, aí alguns podem pensar, não tem nada a ver dos rabinos, é metempsicose, que numa vida passada ele errou e tal, agora ele está pagando, aí nascendo cego, etc. Ou então, não foi ele, nada a ver, foi os pais dele que cometeram algum pecado. Jesus está falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele nasceu assim para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele. E aí, até mesmo as aflições e calamidades têm um propósito final de glorificar a Deus pela manifestação da sua grandeza. Para os discípulos, um rápido olhar para o cego sugeriu um enigma teológico. Para Jesus, um rápido olhar para o cego sugeriu uma oportunidade de trabalho para manifestar a obra do Pai. Isso aqui, gente, é maravilhoso e é constrangedor. Por quê? Vou falar da nossa realidade aí presbiteriana. Os presbiterianos, eles amam enigmas teológicos, amam ficar em discussões e análises e etc. E o homem lá tá cego, mas não, vamos refletir, e por que será, sistematicamente falando. Oi? O caso da menina, Tá aí, o caso da menina. A menina tá grávida. Não, mas porque quem? E vai morrer, e não pode, e tal, e Deus, e não sei o que. Cara, o que a gente vai fazer para essa menina?
O que a gente vai fazer por ela? Não, mas Deus não permite o aborto. Aí a IPB, né, a nossa instituição, manda lá uma nota oficial dizendo que, segundo a lei brasileira, né, as formas que permitem o aborto é estupro, anencefalia e risco iminente de morte para a mãe. E aí a presbiteriana diz, nós não reconhecemos as duas primeiras como legítimas para o aborto. Então, se a mãe foi estuprada, a gente não reconhece que deva acontecer o aborto, e mesmo a criança sendo anencéfala, a gente não reconhece que deva acontecer o aborto, mas a presbiteriana diz, nossa instituição lançou a nota aí diante dessa polêmica, mas no risco iminente com a mãe, a gente entende que pelo menor dano pode ser feito o aborto para preservar a vida da mãe. E nesse caso, dessa menina de 10 anos, segundo médicos, havia sim risco para a mãe. E aí, gente, vai ficar na discussão eterna, porque uns vão dizer, não tinha, mas não estavam lá acompanhando a menina. Não tinha, dava para fazer uma cesárea com 6 meses, que meu filho nasceu de 6 meses, e etc, etc, etc. E fica aí na discussão teológica. Não, mas Deus vai matar a menina. Não, mas Deus vai pagar o preço. Não, mas... E fica na discussão teológica a pergunta, gente, o que a gente vai fazer por essa menina? Tem noção do trauma que essa menina viveu? Você tem noção do que vai ser dessa menina daqui pra frente? Você tem noção que essa menina vai trocar de nome e vai mudar de casa lá no interior do Espírito Santo, lá de São Mateus, porque essa menina foi exposta, que ela nunca mais vai conseguir viver anonimamente ali onde ela estava? Isso a gente não quer pensar. A gente quer ficar no enigma teológico, para trás. Não, mas os pais devem estar envolvidos nisso aí, porque, como assim, de 6 aos 10 e tal? E, nossa, mas os pais também estão errados. Mas o tio, será que o tio também... E a gente fica olhando para trás. E discute teologicamente, e enigma para lá, e enigma para cá. E Jesus olha para frente e fala, meu amigo, o que a gente pode fazer pela vida deste homem? Vamos manifestar a glória do Pai na vida dele. Para de olhar para trás. Então quando ele disse aí, ninguém pecou, aí vem, né? Vem os teólogos de plantão. Opa, Jesus... Resposta errada. Como assim ninguém pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2 diz isso, Jesus. Jesus, você está muito equivocado, hein? Pecado original, Jesus. Lá em Adão, como é que você falou que ninguém pecou? Como ninguém pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos diz isso, Jesus. Tá entendendo? Você percebe o cuidado que a gente deve ter com a nossa religiosidade, com o nosso farisaísmo? Porque se Jesus, sendo Deus, dá uma resposta dessa, e você quiser pegar ali... nos detalhezinhos você vai falar, opa, Jesus errou. Lógico que é pecado. E Adão? Mas ele não quer tratar isso. Ele não quer entrar nesse tipo de discussão. Ele quer olhar para aquela pessoa e quer olhar para frente para resolver o problema daquela pessoa. Então, você entende? Gente, eu dou ênfase nisso. Vocês entendem o risco da religiosidade, do conhecimento, da soberba. Quanto mais a gente conhece e estuda, cara, a nossa denominação, eu louvo a Deus por como a gente estuda, como a gente aprofunda na palavra, mas o objetivo disso, gente, é amar a Deus e amar ao próximo. Não é pra gente ficar soberbo. Não é pra gente ficar achando que a gente é melhor que o outro lá da denominação X e Y, que não estuda tanto. Mas é pra gente conseguir olhar esse Cristo e se constranger. E olhar para nós mesmos e falar, meu Deus, eu sou muito pecador. Olha o tamanho da graça desse Deus. Gente, eu sou essa pessoa. Ao invés de eu olhar lá pro pobre coitado lá e buscar manifestar a obra de Deus, eu fico medindo. Mas também tá passando por isso aí, deve ser porque merece. Mas bonzinho não é, né? É cego. Mas também inocente não é, né? Não é isso, gente. E a gente é assim. Somos muito tendenciosos a ser assim. Então, entenda. Jesus não foca em enigma teológico. Jesus não vem tratar aqui de, mas em Adão. Não, ele fala, meu amigo, tem nada a ver, não foi para pecado específico. Não vou nem entrar nessa discussão teológica, não. O fato é, para que fosse manifesta a obra de Deus na vida desse homem. E é isso que a gente tem que focar. Não que discussões teológicas não sejam boas, mas existem momentos para isso. Por exemplo, hoje, esta aula é um momento para isso. Agora, uma menina de 10 anos grávida, a gente vai ficar em enigmas teológicos, discussões teológicas. E a menina lá, se lascando. Nem orar pela menina a gente ora, mas quer ficar condenando, ou condenando o pai, ou condenando B, a mãe, e tipo... Não é para esse o motivo. Não é para esse motivo. É pra gente buscar manifestar a obra de Deus na vida dessas pessoas que estão sofrendo. Aqui é o momento da gente discutir teologia. Para quê? Para que na prática do nosso dia a dia a gente aplique esse amor, essa graça de Deus de forma real, como Cristo fez. Prática. E não só em discussões e etc, 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 etc. E aí, eles discutiam como ele ficou assim.
E Jesus respondeu, o que podemos fazer por ele? Então pare de focar em por que será? Meu amigo, não sei. Não sei se ele pecou, se mãe pecou, se pai pecou, se alguém pecou, não sei se é específico, não sei. O fato é, o que a gente pode fazer para essa pessoa? Como a gente pode abençoar e ajudar essa pessoa? E aí Jesus fala, né? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí entra do nada entra essa sentença aí. Você fala, nossa, que é isso? Ou seja, enquanto Jesus estava ali, eles estão trabalhando livremente. Mas chegou um momento que ele ia morrer, ia para a cruz. E ele ia ser elevado ao Pai. E ali ele obviamente sabia que ia começar uma grande perseguição do Império Romano para os cristãos, chamado de diáspora, que dispersou os cristãos ao longo do mundo. Por quê? Porque eles foram completamente perseguidos. E aí ele faz essa menção aí da noite. E aí eles não conseguiriam mais trabalhar abertamente. Ali teria que ser só na surdina. Nos presídios, fugidos. Então ele está falando, ó, enquanto é dia, enquanto eu tô aqui, enquanto eu tô no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos fazer a obra. Porque quando eu morrer, vai começar uma perseguição só. Isso específico para eles. E hoje a gente tá vendo a luz. Aqui no Brasil, pelo menos. Lá na China, não. Aqui a gente pode falar de Jesus, a gente pode anunciar, a gente pode fazer essa aula online, a gente pode fazer culto presencial aí com as restrições, a gente pode. Mas há países que não, que há perseguição, eles estão vivendo noite lá. Porque não pode fazer isso abertamente, só na surdina, só escondido e tal. E, caminhando então, a gente vai pro milagre acontece. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Não se sabe por que Jesus escolheu este método em particular, mas se alguma resposta tiver que ser dada, pode-se dizer que o Senhor provavelmente usou esse método a fim de induzir a atitude apropriada de coração e mente, isto é, demonstrar a perfeita obediência. Gente, volto a dizer, se você não assistiu a aula introdutória dessa série, assista, que eu vou explicar lá que milagre não tem regra. Em um cego, Jesus cuspiu no chão, que é o caso desse, fez saliva, passou lá no olho e falou, vai se lavar. Para outro ele fez a cura e falou, e tá vendo? Ele falou, tô vendo um homem como árvores, ou seja, tô vendo meio mais ou menos. Aí ele vai de novo, aí agora eu tô vendo perfeito, ou seja, cura em 2 etapas. Para outro ele falou, vai lá e quer que eu te cure? Aí ele fala, mas ninguém me coloca no tanque. Ele fala, não, levanta e anda. Para outro ele fala, ó, tá curado, não conta para ninguém. Ou seja, não existe um padrão. Jesus utiliza de várias formas. E essa série que a gente está vendo aqui, a gente está vendo isso. Não existe um padrão. Então, gente, essa campanha de milagre aí, sexta-feira do milagre, assim, é a rosa que bota não sei o quê, que tá 3 horas da manhã. Gente, isso não existe. Agora vamos lá. Ah, pastor, mas eu já fiz um negócio desse e já fui curado. O nome disso é graça. Era o tempo da ignorância. Era o tempo da ignorância. Agora que você tem conhecimento, você não precisa mais disso. Você pode a qualquer momento orar diante de Deus no seu quarto. Não precisa de intercessor, não precisa de lá, pastor, ora por mim para me curar, não. O mesmo acesso que o pastor tem a Deus, você também tem. A oração do pastor não é mais poderosa que a sua. Porque a intimidade que você tem com Deus é a intimidade que ele tem. O véu se rasgou. Não existe mais intermediadores entre Deus e os homens, é só Cristo. Tem algumas igrejas que falam até sobre cobertura espiritual. Aí vem cobertura espiritual. Aí você está sob minha cobertura espiritual, não está mais. Gente, mostra isso biblicamente. Entende? Ou seja, é sempre querendo controlar o outro, sabe? Não, você está sob minha cobertura espiritual. Tudo tem que perguntar pra mim. Aí é pastor guru, entendeu? Aí a pessoa, pastor, vou trocar de carro. Qual carro eu pego? Eu sou seu pai pra saber que carro você pega. Você que sabe o seu dinheiro aí, você viu? Faz as contas aí. Você pode me pedir opinião como amigo? Lógico. Eu vou falar, eu gosto mais do verde. Verde, pastor, que brega. Eu gosto do verde. Ah, não, pegar o branco. Jesus abençoe, pega o que você quiser. Mas não porque tem que perguntar pra eu te dar um direcionamento espiritual. Que isso, gente? Se você vivia isso aí, na sua ignorância, seja liberto em nome de Jesus. Liberto nas escrituras, liberto no conhecimento, liberto no espírito, porque Jesus te chamou para a liberdade. E não deixe se aprisionar novamente a julgo de homens. É o que Paulo fala aos Gálatas. Dá uma lida em Gálatas, vai ver. Os judaizantes queriam aprisionar de novo. E Paulo fala, fui aí, preguei o evangelho de libertação. Vocês estão de novo se colocando a julgo de escravidão de homens. Para com isso. Para com isso. Então, vamos lá. E sua obediência é imediatamente recompensada. Ele voltou enxergando para sua casa. Oi. Tinha aqui. Tem um grupo de historiador e teólogos que falam que possivelmente esse método
foi utilizado porque o homem nem globo ocular tinha, né? Não vi isso. Nunca li isso. Não? Não. Eu acho que foi o Barclay que eu li. Nossa, que interessante. Nunca vi. E tem outros também que falam que ele nasceu até sem globo ocular. Ou seja, que milagre, hein? Eu nem mencionei aqui que, segundo, né, os teólogos, o fato dele ter usado a saliva e ir se lavar no poço, que não tem... Porque tem gente que fala assim, porque aquele barro ali era uma terra curativa e a água do poço lá também tinha propriedades curativas e tal. E não que isso fosse diminuir o milagre, tá, gente? Porque mesmo que fosse verdade, que aquele barro ali tivesse propriedades curativas junto à água, isso para mim não diminuiria o milagre. Por quê? Porque Jesus que criou o barro que tem propriedades curativas e Jesus que criou a água que tem propriedades curativas. Mas, segundo os teólogos, historiadores, não era o caso deste barro ali daquele local, né, em Jerusalém, e daquela água do poço de Siloé, entendeu? Mas interessante pensar aí que ele não tinha nem globo ocular, então teoricamente é preenchido aquilo ali, né? Interessante. Nunca tinha lido nada a esse respeito. Maravilha, valeu, Du. E aí, né, eu coloquei, vou repetir, né? Sua obediência é imediatamente recompensada, ele voltou a enxergar para sua casa e gerou espanto em seus vizinhos que se dividiram nas opiniões de que era realmente ele ou não. Mas ele insistia em dizer que sim e atribuir a feitoria do milagre a Jesus. Gente, quando eu coloquei, né, e sua obediência é imediatamente recompensada, isso não é meritocracia, tá? Porque muita gente não, se você viver em obediência, você vai ser abençoado e tal. De fato, isso é um fato, porque obedecer a palavra de Deus é viver uma vida maravilhosa, sabe? Agora, não quer dizer porque você obedece a palavra de Deus que tudo vai dar certo na sua vida. Porque existiu uma pessoa que pisou nessa terra, que é o Deus homem Cristo, que ele nunca pecou. Ou seja, ele viveu em perfeita e plena obediência ao Pai. E eu te pergunto, ele não teve problema na vida? E como teve, né? Então, falar dessa obediência que imediatamente gera uma recompensa não é meritocracia. Até porque o que Jesus pediu para ele foi muito simples. Toma aqui o barro, vai lá se lavar no poço. É só ir lá e lavar. Não foi tipo assim, agora você vai lá na outra cidade de joelhos, para 100 km de joelho, vai morrer no sol e para aí, vai pagar o preço, sacrifício. Não. Entende? Então, vamos lá, vou voltar a dizer. Viver em obediência aos princípios do Evangelho de Cristo, a palavra, é maravilhoso? Porque nos dá uma vida plena, nos dá uma vida que faz sentido, com a paz que excede entendimento. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, luta, problema, provação e etc, etc. Entende? Mas é a vida ideal. E aí, volto dizendo, não é meritocracia. Porque ele obedeceu, até porque a gente viu já em vários outros milagres que o que Jesus pede às pessoas para ali motivar a fé delas é algo muito simples. Vai lá se lavar. Vai lá se apresentar. Estende a sua mão. O cara está aqui, só estendendo. São coisas muito simples. E aí as pessoas simplesmente exercitam a sua fé, né? Desenvolvem a sua fé e fazem. E aí são recompensadas. Por quê? Porque o próprio Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Maravilha. E aí, como eu falei, né, ele volta para sua casa, obviamente, né, ali querendo contar, e o cego de nascença, a gente pensa, ele está voltando para casa dele. E aí, gente, tem um livro muito sensacional, que se chama Um Antropólogo em Marte. É um livro de antropologia e sociologia. Um Antropólogo em Marte. E nesse livro são vários contos, várias histórias. E existe uma história específica dentro desse livro, são vários relatos assim, de síndromes. E ali existe uma história que se chama Ver e Não Ver, que é a história de um cara que enxergou até os 5 anos e ficou cego, e aí viveu 50 anos, e aos 55 anos ele fez uma cirurgia e voltou a enxergar. E aí ele narra as dificuldades de ter voltado a enxergar. Por quê? Porque ele voltou a enxergar, mas o cérebro dele, a área da visão estava atrofiada. Então ele tinha muita dificuldade. Muito mais do que quando ele não enxergava. E aí, o que é maravilhoso a gente ver que o milagre de Jesus, ele é completo. Como o Du trouxe aí, né? Pode ser que esse homem não tinha nem globo ocular. Então forma esse globo ocular, desenvolve-se
A área cerebral, e aí o Du pode falar muito bem, né, que é neuro, que entende tudo isso aí, desenvolve-se a área cerebral dele que estava atrofiada para que ele enxergue perfeitamente. Para que ele não só volte a enxergar, ou seja, a imagem venha e não, mas que ele enxergue perfeitamente. Porque nesse livro que eu falei aí, o Antropólogo em Marte, nesse relato, o cara, por exemplo, ele não conseguia colocar a chave na porta da casa dele, porque ele não tinha senso de profundidade. E ele conta que um dia ele ficou 5 horas chorando, tentando colocar a chave no buraquinho da porta, e chorava e não conseguia. E aí ele cansou. E ele foi, deu 2 passos para trás, fechou os olhos, colocou a chave no bolso, tirou a chave do bolso, deu 2 passos para frente, colocou de primeira, abriu, e ele falou, eu não quero mais enxergar. Porque minha vida é muito melhor sem enxergar. Por quê? Porque ele voltou a enxergar, mas o cérebro dele ainda estava atrofiado. Então ele tinha muita dificuldade com senso de profundidade e outras coisas mais, que é sensacional o relato desse livro. Vale a pena, eu indico demais. O Antropólogo em Marte, essa história específica chamada Ver e Não Ver. O livro todo é sensacional, conta de várias síndromes e doenças e tal, mas a história específica é Ver e Não Ver. E a gente vê aqui que o milagre foi perfeito, porque não só, como a gente pode ver aí, né, se ele não tinha o globo ocular foi formado, mas o cérebro dele estava perfeitamente desenvolvido para que ele enxergasse perfeitamente e voltasse para casa, vendo. E aí, né, vem os vizinhos e não é. Ele fala, não sou eu mesmo. Mas então como é que você está enxergando? Jesus. Um homem chamado Jesus colocou barro no meu olho, mandou me lavar e eu fui curado. E aí, gente, princípios práticos para a gente finalizar a nossa aula. Lembrando que toda aula a gente tem que trazer os princípios práticos, porque senão a gente simplesmente tem aí uma teoria que é ótima, beleza, que nos dá conhecimento, mas os princípios práticos são aquelas coisas que nos trazem para a realidade. E aí o primeiro deles é não julgue o sofrimento alheio. Às vezes o sofrimento é resultado de pecado, pois algumas de nossas más condutas podem resultar em graves consequências e nos trazer grandes sofrimentos, que foi o que eu já falei. Se alimenta muito mal, tem um problema no coração. Como muito doce, tem um diabetes. Dirige embriagado, causa um acidente. Então, muitas vezes, né, o sofrimento sim é resultado do pecado. Entretanto, não podemos dizer que todo sofrimento seja resultado de pecado. Pois em um mundo caído, desde Adão e Eva, o sofrimento faz parte da nossa existência. E ele pode vir de várias maneiras. Fomos relembrados nesse estudo da história de Jó e do cego de nascença, que não sofreram por motivos específicos de seus pecados, mas porque fazem parte da nossa existência neste mundo. Então, não cabe a nós ficar julgando o sofrimento alheio. Ah lá, mas também, ó. Ah, mas também se alimentou mal a vida inteira, agora está lá em pronto de coração, que morra. Não. Se alimentou mal a vida inteira? Tá passando por isso? O que nós, como igreja, podemos fazer? Podemos dar um toque, orar, apoiar, incentivar. Amigo, vamos mudar de vida agora. Vamos mudar de vida, vamos mudar a alimentação, vamos mudar os hábitos. Deus te deu uma segunda chance. Vamos que vamos. Bora, enquanto estiver aqui, vamos ser reflexo de Cristo aí até nessa mudança. Então não cabe a gente ficar julgando. Sabe? Cabe a gente manifestar a obra de Deus diante desse sofrimento dessa pessoa aí. Sim. Manifestar a obra de Deus diante do sofrimento. Tem uma questão na Bíblia, quando eu falo sofrimento também pecado, né? Não julgar, amar a pessoa, orientar em amor, sem acusar, pode ser também o que você está falando aí, né? Quando Paulo fala sobre, tipo, você fala com o seu irmão, aí daí você chama testemunha, aí... Não é Paulo não, é Mateus. É Mateus? Mateus 18,15, é Jesus. É Jesus mesmo? É, Jesus mesmo. Então, tipo, existe... Não é que existe um limite, né? Mas tem alguma semelhança nisso? Ou algo que a gente conecte a isso? Não, porque o que Paulo tá, o que Jesus está fazendo ali é como a gente deve tratar a ofensa do irmão para conosco. Então não tem nada a ver com sofrimento, entendeu? Então é ofensa. O irmão me ofendeu, e aí esse texto é interessante, apesar de no seu foco aqui, mas você vê, né, como que a gente aprende e vive na nossa cultura completamente errado. A gente vive assim, Marcelo errou comigo, ele que vem me pedir desculpa. Jesus fala, o seu irmão pecou com você, vá até ele. É o contrário. Então se você errou comigo, ele que vem assim rastejando me pedir perdão. Jesus fala, não, vai você até ele. Manja? Então não tem a ver com sofrimento, mas tem a ver com como lidar com o erro do irmão para conosco. Sacou? É nóis. Então esse é o primeiro princípio prático aí. Segundo princípio prático, manifeste a obra de Deus. Muitas coisas acontecem com o propósito final de manifestar a obra de Deus,
Mas também não caia no erro dos discípulos, de querer sistematizar o sofrimento. O que é sistematizar o sofrimento? Por exemplo, o coronavírus foi Deus que mandou pra... Para, cara, para. Não cabe a nós, sabe, gente, isso. Como eu falo, eu creio que não foi. Mas não fico falando, foi... Pare de sistematizar. O fato é o coronavírus aí. O que nós podemos fazer para ser úteis e manifestar a obra de Deus neste cenário? E não ficar sistematizando. Mas é porque Deus... Como eu falei, a gente pode refletir sobre isso? Pode. Sabe, pode. Mas não é diante de uma situação de uma pessoa que está lá na UTI. Mas também ela não usou máscara. Não ficou em casa. Cara, o que você pode fazer? Para ajudar? Faça. Para de ficar olhando para trás. Como os discípulos. Olhe para frente, como Jesus. O que ele pode fazer parte disso? Entendeu? Devemos seguir o exemplo de Jesus e focar no que podemos fazer pelas pessoas diante do sofrimento delas. Não ficarmos discutindo do porquê aquela pessoa está passando por isso. No que diz respeito a ajudar nossos próximos em seus sofrimentos, precisamos agir mais e sistematizar menos, com o objetivo de manifestar a obra de Deus na prática. Foi o que Jesus fez. Jesus não ficou ali... Vamos lá, discípulos, sentem aqui e vamos fazer um curso teológico sobre sofrimento segundo o Antigo Testamento. E o homem lá, cego. Não. Ele foi mesmo... Para. Ninguém pecou especificamente para que isso aconteça com ele. É para manifestar a obra de Deus. Vamos lá. Fez o milagre. Então, gente, o que é sensacional é a gente saber que Jesus continua fazendo coisas desse tipo hoje. E o mais sensacional ainda é que ele nos dá o privilégio de participar disso. Ele dá o privilégio de que eu e você possamos vivenciar coisas desse tipo, da manifestação da obra de Deus. Então, é o que eu sempre faço, quando alguém me chama no hospital e a pessoa está lá, incurável, desenganada pelos médicos, eu pergunto à pessoa, você crê que Jesus ele pode te curar e te levantar daí? A pessoa geralmente fala, eu creio e tal, eu falo amém, eu também. E é isso que eu vou pedir a Deus. Eu peço, Deus, essa é a minha vontade. Essa é a vontade do seu filho ou da sua filha. E nós clamamos que isso seja feito. Mas a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então o que eu te suplico é que essa nossa vontade esteja aliada à sua vontade boa, perfeita e agradável para que a gente veja a manifestação da sua obra aqui na vida dessa pessoa. E que ela seja curada. Louvado seja o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Então assim, eu oro nessa linha. Eu peço, eu quero a cura. Agora, se vai ser curado ou não, conforme eu entendo a cura, aí já é com Deus. Porque na minha cabeça pode ser uma cura física e Deus pode falar assim, não, eu tenho um plano muito melhor para essa pessoa. Eu tenho uma cura eterna. Eu vou recolhê-la para mim e ela vai ficar aqui comigo já. E vocês vão passar aí um perrengue ainda, mas ela já vai estar aqui comigo. E essa é a maior cura, gente. Agora, ao meu ver ali, a cura maravilhosa, né, na minha limitação humana, é a cura física, para que aquela pessoa continue vivendo aqui, para que a família não precise passar pela dor da saudade agora, do desapego, do desligamento temporário, até se encontrar no céu, e etc. Então, eu oro crendo que Deus pode fazer. Agora, se ele vai fazer ou não, é com ele. Louvado seja o nome dele. Sabe, e eu falo isso porque eu conheço muita gente que vai orar e não tem fé, sabe? Ai, Deus, se possível, né? Se der. Sabe, Deus, se você não estiver ocupado aí, vai de boa aí, cura aqui, né? Mas assim, sabe, se não curar também, louvado seja o seu nome, amém. Tipo, quase mata a pessoa já. Mas por quê? Porque não tem fé, sabe? Então, gente, entender que Deus ele é o Todo-Poderoso, que Deus ele é grande, que Deus ele é impressionante, ele é maravilhoso. Ter essa consciência deve gerar em nós atitudes práticas de exercitar e desenvolver a nossa fé para vivenciar a manifestação da obra de Deus. E manifestação da obra de Deus, gente, não estou falando só em milagre não, tá? Há diversas formas da manifestação da obra de Deus, como eu falei. Às vezes a pessoa não é curada fisicamente, mas ela é salva em Cristo Jesus. Glória a Deus, manifestação para mim máxima da obra de Deus. Porque esta foi a maior obra que Jesus fez. Porque você lembra que ele diz? Vocês creem em mim, farão obras maiores do que as minhas. Espera aí, gente. Quem já curou mais e já ressuscitou mais pessoas do que Jesus? Mas não foi essa a maior obra que ele fez. Curar e ressuscitar. A maior obra que Jesus fez foi tirar pecadores das trevas para a luz. E ele nos dá o privilégio de participar disso. Levando Cristo, a palavra dele e o agir do Espírito Santo que vem, transforma, liberta e salva. Entende? E aí então, o último para a gente finalizar. Dê sempre testemunho pelos milagres recebidos. O homem que fora cego não estava sendo reconhecido pelos seus vizinhos e conhecidos diante do milagre que recebeu. Isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes superamos alguma dificuldade, recebemos cura, mudamos de postura, aperfeiçoamos nosso caráter e as pessoas ao nosso redor percebem e comentam conosco sobre algo estar diferente em nós. Sempre precisamos dar todos os créditos, toda a glória a Jesus.
testemunhando humildemente sobre o que ele tem feito em nossas vidas, mesmo não sendo merecedores de tamanha graça e misericórdia. Então, dê sempre testemunho pelos milagres recebidos, sempre. E como eu falo, gente, milagre recebido não é só cura, tá? O fato de você estar aí empregado nessa pandemia é um milagre. O fato de você estar vivo, respirando, é um milagre. O fato de você ser salvo em Cristo Jesus é um milagre. Então, às vezes, numa transformação dessa, nós dizemos que alguém percebe e fala, pô, isso tá diferente. Quando for pro bem, tá? Quando for pro mal, você fala assim, não é Deus não, é eu mesmo, que sou pecador miserável. Porque Deus só faz eu evoluir pro bem, melhorar. Então, e quando a pessoa fala, não, você tá melhor, você tá... Jesus, glória a Ele, eu sou muito falho, então humildemente, nunca, não, é porque agora eu faço parte do ministério pecavinato, e lá Deus age, para com isso, tá repreendido no nome de Jesus, a glória é para Deus, o crédito é para Deus, para Cristo, para honra e glória dele, tem nada a ver com, porque agora eu tenho conhecimento, porque antes eu era um leigo, e agora eu sei, tá nessa linha aí, já tá na soberba. E a Bíblia é clara em dizer, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humildemente, dê sempre testemunho pelos milagres recebidos. Maravilha, minha gente, Jesus abençoe muito vocês. Se alguém tiver algo para falar, contribuir, perguntar, questionar, fique à vontade, só desmutar o microfone aí e pedir a palavra. Ou então, se ninguém tiver, eu faço a nossa oração final e nos despedimos, graças a Deus. Maravilha? Então é isso, gente. Você que chegou aí hoje, não esqueça de assistir a aula introdutória, vai te dar uma base bem legal aí. E lógico, se você quiser, assista todas as aulas aí, estão bem legais no meu conteúdo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aí pela vida de vocês, pelo privilégio de a gente compartilhar, né, nesse momento aqui, mesmo online. Obrigado, Jesus, né, pela tecnologia de a gente compartilhar. E eu vou orar e que a gente tenha aí um bom restinho de semana. Senhor Deus, louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é perfeito. O Senhor nos cura, o Senhor nos transforma, o Senhor, Deus, nos dá o privilégio de participar da sua obra e que a gente, Deus, entenda isso, para que a gente não venha ficar julgando o sofrimento alheio, mas que a gente venha se colocar diante da sua presença para ser luz que manifesta a obra do Senhor nessa terra, Pai. Ó Deus, que a gente possa dar sempre testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. E, Pai, e que a gente sempre venha manifestar a obra do Senhor onde estivermos. Nos faça, Deus, participantes da sua obra, nos inclua na sua agenda, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos conduza no Senhor, nos ensine cada vez mais, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, Jesus abençoe. Domingo, 19 horas, culto na IPCavinato online. Continue em oração aí, que a gente está caminhando para a gente retornar aí os nossos cultos presenciais, seguindo os protocolos, com pessoas reduzidas, número de reduzidos, etc, etc. Valeu, fiquem na paz, Deus abençoe. Tamo junto.